Dito isso, servidor, é muito importante que a gente converse então sobre os perfis comportamentais. E vamos começar então com o perfil descontrolado. Isso mesmo, servidor. O pior perfil financeiro comportamental que a gente tem, infelizmente, é o descontrolado. E quem é o descontrolado? Eu trouxe aqui umas características para tu entender um pouquinho melhor. É aquele que gasta muito mais do que ganha, servidor. Ele não consegue aí realmente ter controle financeiro nenhum. Está sempre devendo, servidor. Então ele consegue fazer aí várias dívidas, mas ele não tem condições de arcar com essas dívidas. Então ele possui uma ou mais dívidas que a gente chama que não são pagáveis, ou seja, são dívidas paradas. Ele não consegue arcar com essas dívidas. Vamos lembrar um pouquinho do conceito de dívida. Dívida é quando a gente deve alguma coisa para alguém e a gente não consegue pagar. Não é, por exemplo, quando tu te descontrolou um pouquinho financeiramente, e esse mês não deu para pagar a conta de luz, ou não deu para pagar o IPTU, e aí tu deixou de lado, mas mês que vem tu paga as duas, tu paga a atrasada e a atual, porque tu tem condição financeira, foi só um escorrego. Isso aí, na verdade, tu vai se encaixar aí no 0 a 0, no empatado, ou no gastador, se isso é mais recorrente. Mas o descontrolado é aquele que já perdeu noção das finanças, não sabe quanto é que entra na conta, não sabe quanto é que sai, ou mesmo sabendo quanto é que entra e quanto é que sai, não consegue se controlar financeiramente para conseguir botar em ordem a questão das finanças, pagar eventualmente essas dívidas ou deixar elas paradas para se reestruturar e eventualmente negociar e pagar essas dívidas. Então é aquela pessoa que já perdeu totalmente o controle das finanças. Por isso o nome descontrolado. Normalmente o descontrolado ele começou com aquelas frases assim: só se vive uma vez. Para que eu vou fazer isso hoje se amanhã eu posso estar morto, amanhã eu posso morrer? Esse tipo de mentalidade, esse tipo de frase, servidor, e que normalmente essa pessoa só usa para o próprio benefício, para poder usufruir de coisas supérfluas, porque é o seguinte, se tu fosse aplicar isso como uma filosofia de vida e aplicar para tudo o que tu faz, não faria sentido, porque, por exemplo, por que tu vai trabalhar hoje para receber só daqui 30 dias, se amanhã tu pode estar morto? Então tu não trabalha. Ou por que tu limpa a casa, arruma a cama, toma banho, se daqui a pouco tu não sabe se tu vai ter que estar limpo de novo, porque amanhã tu pode estar morto, entendeu? Então não faz muito sentido esse tipo de palavreado, esse tipo de filosofia de vida, só se vive uma vez, nem nada disso, porque a gente precisa fazer tudo pensando para o futuro. A gente tem que viver sempre o presente, com certeza, servidor. Mas, por exemplo, quando tu está planejando as tuas férias, isso aí o servidor não diz só se vive uma vez. Para que ele planeja férias se ele vai morrer daqui? Ele pode morrer amanhã. Então, não faz sentido planejar férias. Mas esse mesmo servidor que diz que só se vive uma vez, ele planeja as férias dele. Então, ele vive o presente pensando no futuro. E ele deveria fazer isso com as finanças dele também. Deveria viver o presente, com certeza, aproveitar as pequenas coisas da vida, viver o momento, não deixar de viver ali o presente com quem se mais ama, mas pensando sempre no futuro. É preciso que a gente garanta o futuro lá na frente, então a gente precisa ficar ligado nisso. E a principal característica aí, realmente, do descontrolado é que ele até usufrui aí de conforto, bens supérfluos, algum tipo de luxo, mas ele está sempre atormentado pelas dívidas. Ele não consegue sentir tanto prazer nessa curtição, porque já virou um ciclo vicioso. Ele sabe que qualquer curtida que ele der, qualquer coisa que ele for aproveitar, ele sabe que a dívida vai bater na porta logo em seguida, servidor. Então, ele vive atormentado por essas dívidas e, infelizmente, eu conheço várias pessoas assim. E tu, servidor, te identifica com esse perfil financeiro comportamental? Se sim, bota aqui nos comentários para mim que tu precisa de ajuda e eu tô aqui para te ajudar, servidor.